Boa tarde, meu nome é Michele Jamir, esse é meu colega Brando Carmos. Somos alunos do Instituto Federal do Amapá, campus Macapá. Hoje iremos falar sobre destilações e azeótropos do componente curricular Físico-Química 2, sob a orientação do professor Haroldo da Silva. Mistura azeótropica. A palavra azeótropo, de origem grega, significa vaporização sem mudança. Azeótropo é uma mistura de duas ou mais substâncias que a certa composição possui um ponto de ebulição constante e fixo, como se fosse uma substância pura, não podendo por isso os componentes serem separados por processo de destilação simples. Essas misturas, elas envolvem tanto um líquido em duas ou mais substâncias que ferve a uma temperatura constante, inferior ou superior a qualquer um dos componentes e que retém a mesma composição do estado de vapor como no estado líquido. A composição exata do azeótropo muda se o ponto de ebulição for alterado por uma alteração na pressão externa. Uma solução de dois componentes que formam o azeótropo pode ser separada por destilação no componente puro e no azeótropo, mas não em dois componentes puros. A solução padrão são frequentemente preparadas por destilação de soluções aquosas até a composição do azeótropo for atingida. Eles também são conhecidos como misturas de ebulição, porque todo azeótropo muda para o estado de vapor a temperatura constante e os seus componentes não podem ser separados por destilação fracionada. Quando um azeótropo é aquecido ou fervido, todos os produtos químicos convertem para um estado gasoso em quantidades iguais e são por vezes referidos como mistura de ebulição constante. Desse jeito, a formação dessas misturas azeótropicas ela é mais provável quando ocorre entre dois produtos químicos que têm um ponto de ebulição próximos. Esses produtos químicos com diferentes polaridades elétricas ou cargas iônicas também são mais suscetíveis a serem atraídos uns pelo outro para formar esse tipo de mistura. Aqui nós colocamos um gráfico para demonstrar melhor o conceito das misturas azeótropicas. Pode-se perceber que o ponto de fusão ele varia e o ponto de ebulição permanece constante. O intervalo de fusão é indicado após o líquido passar pelo estado sólido. Se a curva apresentasse variação nos dois pontos, tanto no de fusão como no de ebulição, ela representaria uma mistura comum. Mas como apenas um dos pontos apresenta variação, que nesse caso é a temperatura de fusão, essa mistura recebe o nome de azeótropo. A lei de Raoult. Em sistemas que exibem comportamento ideal na fase líquida, aplica-se a lei de Raoult e não há ocorrência de azeótropos. Quando estamos perante o comportamento não ideal, o sistema difere e apresenta desvios negativos. A lei de Raoult. Se o coeficiente de atividade das espécies for inferior a 1 e desvios positivos, se esse coeficiente tiver um valor superior a 1, se esse valor se afastar suficientemente do valor 1, podemos ter a possibilidade de formação de um azeótropo. No entanto, os desvios, a lei de Raoult não são por si só suficientes para que haja ocorrência de azeótropos. Os pontos de ebulição dos componentes deverão ser suficientemente próximos para que, desse modo, possa permitir a formação de um azeótropo, sendo que a formação deles dificilmente ocorrerá entre compostos cujos pontos de ebulição ficam em uma faixa de 30 graus Celsius. Os azeótropos são divididos em dois tipos. Primeiro, nós temos os azeótropos de ebulição mínimas. Nele, para as soluções com desvio positivo, existe uma composição intermédia para que a pressão de vapor da solução é máxima e, portanto, o ponto de ebulição é mínima. Nessa composição, a solução destila a temperatura constante sem alteração na composição. O segundo tipo de azeótropo é o máximo de ebulição. Nele, para as soluções com desvio negativo, existe uma composição intermediária para a qual a pressão de vapor da solução é mínima e, portanto, o ponto de ebulição é máxima. Nele também, nessa composição, a solução destila e a temperatura é constante sem alteração na composição. Pode-se perceber que através disso, que no primeiro tipo do azeótropo faz-se o uso da pressão de vapor máxima e no segundo ela tem que ser mínima para poder termos essa composição. Tipos de destilação.
Diversas técnicas foram baseadas em destilação para, para termos desenvolvidos um sistema de baixa volatilidade, o que exibe comportamentos azeótricos. Ou seja, elas foram feitas para que azeótricos que têm baixa volatilidade possam sofrer um processo de destilação. Essas técnicas assentam em determinados mecanismos que permitem alterar o comportamento de equilíbrio líquido-vapor dos componentes principais das misturas. Por isso, podemos destacar entre algumas das mais importantes, essas que a gente colocou aqui, que é a destilação extrativa, destilação salina, destilação com variação de pressão, destilação azeótropa homogênea, destilação azeótropa heterogênea e destilação relativa. Esses tipos de destilação serão explicados pelo meu colega Breno a seguir. Sendo assim, vamos conhecer sobre a destilação extrativa. A destilação extrativa é o método mais antigo e conhecido de separação de misturas azeotrópicas, né? Segundo o autor Benedict e Rubin, de 1945, eles definem a destilação extrativa como a destilação na presença de uma substância que seja relativamente não volátil comparado aos componentes a serem separados e que, portanto, é alimentado continuamente perto do topo da coluna de destilação, fazendo com que uma concentração apreciável seja mantida ao longo de todos os pratos da coluna. Nesse aspecto, o princípio básico desse tipo de destilação é que o entrainer ele interage de maneira diferente com os componentes da mistura original, né? E desse modo ele vai alterar a sua volatilidade relativa. Isso acontece devido às alterações se encontram predominantemente na fase líquida. Tá? Esse tipo de destilação, por exemplo, ele é utilizado principalmente para separar azeótropos e misturas com ponto de ebulição próximo, já que, segundo a definição de azeótropo, é que são componentes de uma substância, dois ou mais componentes, possuem características físicas e químicas semelhantes, se aproximando muito, por exemplo, como no ponto de ebulição, né? Se a alimentação ela for uma mistura azeótropica de mínimo, que é o caso, por exemplo, do binário etanol-água, um solvente com volatilidade menor que a dos componentes de mistura é adicionado à coluna, em uma posição um pouco abaixo do topo dela, a fim de que o solvente que esteja presente nesse fluxo líquido ele venha ajudar nesse processo de separação de mistura, para que ele não seja eliminado pelo vapor ascendente. Sendo assim, a seleção do solvente, ele para esse tipo de destilação, ele depende de muitos fatores para serem considerados, para facilitar no processo dessa destilação, como por exemplo a disponibilidade, a pressão de vapor, a corrosividade, toxicidade, reatividade, coeficiente de atividade, diluição infinita e entre outros aspectos que ajudam nesse processo. O importante e principalmente é que esse tipo de solvente não venha formar azeótropo com a mistura, porque ele é utilizado para facilitar o processo de separação ou de identificação desse azeótropo das substâncias originais presentes naquele componente. Ele é adicionado a fim de ajudar e ter uma maior facilidade de identificar esses pontos dessas misturas originais, ok? Seguindo à frente, temos uma figura, né, que é um esquema de disposição de colunas para destilação extrativa.
Se observarmos bem na imagem, verificamos que quanto maior o fluxo de entreme, melhor é a separação, tá? E isso aumenta a demanda energética em ambas as colunas e aumenta também a temperatura do repólyer na primeira coluna, tá? Observando aí, o primeiro componente é retirado puro no produto de topo, uma vez que ele é a substância mais volátil da mistura ternária na seção de retificação. O componente 2 ele é removido pelo fundo juntamente com o entreme, tá? Desse modo, esse processo de destilação, esse esquema, ele mostra duas colunas de destilação. Uma de destilação extrativa e uma de destilação simples para a separação do componente 2 e a recuperação do entreme. Ok? Tem autores que afirmam que a destilação extrativa ela é mais útil que a destilação heterozeotrópica, que vamos conhecer mais à frente. Tá? Geralmente, quando é adicionado esse outro solvente para ajudar nesse processo de identificação das substâncias azeótropas, e lembrando que ele não pode formar um azeótropo, ele é retirado puro no primeiro prato, tá? Já no segundo é extraído justamente com o entraime, que é o facilitador desse processo. Nesse aspecto, conhecemos também o método de destilação salina. Esse tipo de destilação ele constitui uma variante da destilação extrativa. Só que a diferença é que, além de ser um outro solvente, é adicionado um sal não iônico e solúvel na corrente desse refluxo, provocando uma alteração nas volatilidades dos componentes, né? Para que eles não venham a se degradar muito rapidamente, ou degradar ou passar de um estado físico para outro de maneira mais rápida. Ele vem para alterar esse processo. Outro método também muito utilizado para nos azeótropos é a destilação com variação de pressão, né? Que é um componente físico, né? Muito importante nesse processo. Ela geralmente é utilizada para separar uma mistura que forma um azeótropo sensível à pressão. Ela utiliza de duas colunas em sequência que operam em diferentes pressões. Ou seja, ele forma um azeótropo sensível à pressão, né? Ele é utilizado em situações em que líquidos, componentes presentes na solução ali, que sob efeito de pressão, venham facilitar o processo de separação dessas substâncias, já que em muitos casos elas têm um ponto de ebulição muito próximo e qual dificulta bastante esse processo de separação. Então, o azeótropo, no caso da destilação, a variação de pressão, ela vem exercer sobre esse líquido azeótropo uma pressão que faz com que esses líquidos se recuem e consiga haver a disseminação e a separação desses dois líquidos. Por sua vez, existe outro tipo de destilação azeotrópica que é a homogênea, né? Nesse tipo de destilação é formado um azeótropo de ponto de ebulição mínimo após a adição do agente maciço, que é o entrainer, apropriado.
tá? Quando ele se refere à ebulição mínima, é um ponto mínimo essencial para que aquele azeótropo venha ocorrer o processo de separação, de identificação destes líquidos. Nesse aspecto, também existe a destilação azeotrópica heterogênea, que é a mais utilizada durante o processo de identificação desse azeótropo. Bom, a destilação azeotrópica heterogênea envolve a formação de um azeótropo dentro da região de EL, que é o ponto de equilíbrio líquido-líquido, para efetuar a separação desejada. Em comparação com a destilação homogênea, o EL, também conhecido como EL, pode ser separado facilmente por decantação, o que torna o processo mais simples, tá? O esquema ele é apresentado na figura a seguir, tá? Aqui podemos observar que nesse esquema trata-se de uma representação de uma destilação simples, seguida por uma destilação azeotrópica da mistura etanol mais água, tá? Esse tipo de destilação ele vem sendo mais utilizado por cerca de 100 anos, tá? Primeiramente, né, por ser um processo batelada e depois contínuo. Dois exemplos mais recorrentes dessa aplicação são o benzeno ou outro altraimer, na separação do azeótropo etanol e água, de no mínimo ponto de ebulição, né? E o acetato de etila, na separação da mistura ácido da água ácido acético. Para entender bem esse processo, ele tem um decantador que é colocado dentro do primeiro bloco com adição de água, né? Que passa para o item 2, onde tem a identificação desse azeótropo, né? Que passa pelo processo de decantação, em que é utilizado o entreme, tá? E no terceiro tubo, por sua vez, ele vem demonstrar o entreme que vem ser retirado depois com adição de água e assim a separação desse azeótropo. Tá? Para entender melhor esse processo, é preciso primeiro entender o funcionamento de um mapa de curvas residuais, como ilustrado nessa tabela. Tá? Se a gente observar que nessa tabela, né, que nessa ilustração, há uma linha pontilhada em que representa a curva binodal que delimita a região onde ocorre a formação de duas fases líquidas. Tá? A temperatura de ebulição de etanol, água e benzeno nesse processo são de 78,4 graus Celsius, 100 e 80,1 graus Celsius, respectivamente. Tá? Os azeótropos estão representados por um pontinho quadradinho preto, seguido da nomenclatura AZ1, AZ2 e AZ3. Essa, graficamente, é a representação desses três tipos de azeótopo, tá? Por exemplo, o azeótopo 1, que é AZ1, mostrado na ilustração, ele é formado por água e etanol numa composição de 10% molar de água na temperatura de 78,2 graus Celsius. Por sua vez, o segundo azeótropo, que é representado pelo etanol e o benzeno na composição, mostra uma inferência de 44,6% molar na temperatura de 67 graus. Por sua vez, o AZ3, que é composto pelo benzeno mais a água, na composição de 29,8% molar na temperatura de 69 graus. Nesse aspecto também observamos que há a formação de um outro azeótropo, que é o ternário, que é representado pelo AZ4, tá? Em que contém 27,5%
molar do etanol, 53,1 molar do benzeno e 19,4% de água na temperatura de 104 graus. Se analisarmos bem, o mapa ele é dividido em 3 regiões de destilação por 3 linhas de negrito, denominadas fronteiras de destilação, as quais partem do azeótropo, ou seja, é o ponto onde as linhas de cada líquido presente naquele composto se encontram, a fronteira que delimita o fim e o início de outra. Se observarmos também a desenhada exatamente sobre a fronteira de destilação que separa a região 2 e 3 há uma linha pontilhada negritada, que representa a composição de vapor do equilíbrio com as duas fases líquidas, que é uma característica do azeótropo, né, que são duas substâncias em fases líquidas em que apresentam pontos de ebulição semelhantes ou bem próximos, que caracterizam o aparecimento na fronteira desse azeótropo. Tá? Bom, a composição das duas fases líquidas em equilíbrio pode ser obtida nos dois extremos da timeline, a qual passa pelo ponto AZ4, que é o ponto terciário, e que se estende até a curva. Né? A figura ela representa claramente como a fronteira de destilação é atravessada pela timeline através do ponto AZ4 para formar duas fases líquidas no decantador. Tá? Então, nesse aspecto, é representado graficamente, em um gráfico, como ocorre o processo de identificação desse azeótropo nas fronteiras de um líquido e um outro dentro de uma composição única, por apresentarem características no ponto de ebulição, ou são iguais ou são muito próximas, dificultam esse processo de identificação desse azeótropo. Né? Então, a fim de facilitar essa compreensão, essa desmistificação desses dois líquidos, é necessário se utilizar dessas técnicas para que consigamos fazer a separação através do método de destilação. E por aspecto também existe a destilação reativa, né? Que ela se trata-se de um caso especial em que ocorre, no mesmo equipamento, uma reação química em simultâneo com uma destilação. Né? Se observarmos bem, esse exemplo, muito utilizado no laboratório, em casos especiais, ele tem um condensador, os termopares, o fervedor, as válvulas, decantador, misturador e o controlador. Tá? E aqui temos as referências bibliográficas, caso queira conhecer mais a respeito sobre o assunto dos azeótropos. E é isso. E muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado.